Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiana. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto, né, nessa semana, nós estamos comemorando a Semana do Dia da Mulher. Dia 8 de março é comemorado mundialmente o Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, parece que ser um dia bem romântico, né, onde as mulheres são sempre homenageadas, mas esse dia é um dia que as mulheres devem lembrar das grandes lutas e grandes batalhas que já foram vencidas até aqui, para que hoje nós tenhamos o direito de trabalhar, o direito de votar, o direito de falar, o direito de ir e vir, o direito de não ser considerada posse de outra pessoa. Então, hoje, acima de tudo, é um dia de lutas políticas, de lutas sociais, de grandes conquistas de gênero, de grandes conquistas para as mulheres do mundo todo. Sabemos que nós aqui no Ocidente, né, temos feito grandes escaladas e grandes conquistas, e que em alguns lugares do mundo as mulheres ainda têm muito que conquistar, mas essa batalha, essa luta já se iniciou. E hoje, na nossa aula de ensino religioso, nós vamos falar um pouco sobre a trajetória das mulheres dentro das religiões, tá? Então, nós vamos compreender como as mulheres fizeram parte da história da religião, qual é o papel dessas mulheres dentro dessa história. Então, nós vamos falar sobre essa trajetória das mulheres dentro das religiões, tá? Vamos falar um pouco sobre essa temática para que a gente possa entender, compreender como é que as mulheres eram vistas, são vistas dentro das religiões, tá? Então, nós vamos colocar aqui o primeiro exemplo é a deusa primordial. Vocês observem nessa imagem, é uma imagem de uma escultura de um corpo feminino, tá? É uma mulher com seios fartos e com os quadris bem largos, tá? Esta mulher é considerada a deusa mãe em civilizações muito antigas, próximos da Mesopotâmia, tá? Essa imagem foi um achado arqueológico encontrado na cidade próxima à Mesopotâmia. E foi considerado por arqueólogos como a deusa mãe, porque perto dessa imagem foram encontrados vários outros achados que demonstram que essa imagem ela fazia parte de uma forma de culto religioso. E aí percebeu-se que essas antigas civilizações cultuavam a mulher como deusa mãe, como aquela que gerava a vida, principalmente pelo fato de as antigas civilizações considerarem a mulher seres mágicos que eram capazes de dar a vida. Com o passar do tempo e as observações humanas, os homens foram descobrindo que existia também a participação masculina dentro dessa geração da vida. E aí a mulher deixou de ser vista como esse ser mágico, gerador da vida, e passou a ser vista apenas como um objeto de procriação em muitas sociedades. Na antiga Grécia, nós vamos ter o mito de Gaia, tá? Gaia é considerada a criadora original dentro da mitologia grega, tá? Ela é considerada aquela que cria tudo, de onde tudo emana. Foi uma dos sete deuses primordiais, e Gaia é considerada a mãe da Terra, tá? Para os gregos, foi Gaia a responsável por criar o planeta Terra e também por dar vida a tudo que nele existe. Gaia pariu o planeta Terra. Percebam nessa imagem que a deusa Gaia é representada segurando a Terra como se a Terra fosse seu próprio filho, como se ela fosse um bebê, tá? E aí, também dentro da mitologia greco-romana, nós vamos ter outras participações de divindades do sexo feminino
demonstrando que as mulheres eram vistas como personalidades de força e que tinham também ali suas atribuições importantes dentro da construção da sociedade, tá? Então, nós vamos ter a deusa Hera, tá? Que é a deusa do casamento, da maternidade. Hera era esposa de Deus, de Zeus, foi a esposa de Zeus. Ela era filha de Cronos e de Rhea, que são dois deuses primordiais que estavam junto com Gaia ali na criação do universo cósmico. E Hera também teve uma particularidade que casou-se com Zeus, que é o deus principal do panteão grego, que também era irmão dela, tá? Afrodite, que é a deusa da beleza, do amor e da paixão, tá? Como vocês podem ver, Afrodite é lindíssima aí na figura. Dentro da cultura romana, ela é muito cultuada, principalmente pelas mulheres que desejam encontrar um amor, encontrar uma paixão. E pelos romanos, eles sempre faziam altares de pedra enfeitados de flores e frutas para homenagear a deusa Afrodite. Era um culto muito comum na Grécia Antiga e também em Roma. Também Afrodite era cultuada. Uma outra deusa feminina que tem uma participação fortíssima é Atena, certo? Atena é considerada a deusa da guerra e da justiça, também a deusa da sabedoria. Podem perceber aí que na foto de Atena ela está com uma seta na mão e no outra mão ela está com um escudo, tá? Representando aí a deusa da guerra. Então, Atena era muito cultuada entre os gregos, entre os romanos, principalmente porque essas sociedades eram sociedades que tinham a guerra de conquista como uma prática muito comum em suas vidas. Então, essa deusa, para eles, era importantíssima. Passando adiante, nós vamos chegar aqui em Eva. Quando a gente vai chegar em Eva, já no mundo judaico-cristão, nas religiões judaicas e para o cristianismo, nós vamos ter uma reviravolta na forma de perceber quem é a mulher dentro da religião, tá? A primeira mulher do mundo judaico-cristão, ou seja, para judeus e para cristãos, a primeira mulher a habitar este planeta foi Eva, criação divina, criação de Deus, como a gente tem conhecimento do mito cosmogônico judaico-cristão, a gente sabe que Eva ela foi criada a partir da costela de Adão, durante o período da criação do mundo. Deus, a última coisa que ele criou foi o homem, depois ele criou a mulher. E aí Eva ela caiu na tentação do demônio, né, em forma de serpente, vejam aí na imagem. Ela caiu na tentação, comeu o fruto proibido e ainda ofereceu esse fruto para o seu companheiro Adão. Devido a essa figura de Eva, a mulher passou a ser vista dentro dessas religiões como um ser sensível a ser enganada, como um ser frágil, como um ser que tem grandes possibilidades ao pecado, certo? A mulher passou a ser vista como aquela que é o caminho para o pecado. Em muitos momentos, ela é vista como essa fragilidade, e é por isso que, dentro dessas religiões, a mulher ela não ganha um papel de importância, porque ela é vista sempre como um alvo fácil para as tentações, tá? Então, Eva, ela inaugura essa nova forma, essa nova visão da mulher que sai daquele patamar de deusa, né? E vai ser transformada em uma pessoa mais frágil e que precisa ser protegida pelos homens. Uma segunda figura feminina muito importante, e aí a gente já vai falar de religião cristã, é a figura da Virgem Maria, tá? A Virgem Maria, ela traz uma outra maneira de se ver a mulher, não mais como aquela pecadora, aquela que cedeu à tentação, como Eva, aquela que já tem o pecado, mas a Virgem Maria, ela inaugura uma nova visão de mulher, que é essa mulher que está no lugar de cuidadora, essa mulher pura, essa mulher virgem, essa mulher imaculada,
Então, ela serve de exemplo e de estereótipo para todas as mulheres do cristianismo. Então, a partir de então, toda mulher ela precisa ter o comportamento parecido com o comportamento de Maria. Estou falando das mulheres que seguem o cristianismo, que é um comportamento de compreensão, de pureza, um comportamento recatado, um comportamento de uma mulher que faz tudo e qualquer coisa pela sua família, tá? Dentro do cristianismo, nós vamos ter uma hierarquia muito forte, onde as mulheres vão sempre ser submissas aos homens, tá, pessoal? Então, dentro dessa hierarquia cristã, a mulher ela sempre está submetida à hierarquia masculina. Por exemplo, nós vamos ter padres e freiras. Os dois têm a mesma vida religiosa, dedicam-se da mesma maneira à vida religiosa, porém, os padres sempre estão acima, hierarquicamente, que as freiras. As freiras sempre estarão submissas aos padres. E também os padres têm algumas atividades que não são realizadas por mulheres, são proibidas, como, por exemplo, a consagração do pão e do vinho, tá? Essa questão do cristianismo, onde as mulheres não têm os mesmos direitos, digamos, ou deveres religiosos, ela está sendo, aos poucos, quebrada esse paradigma, principalmente pelas vertentes religiosas do cristianismo evangélico, tá? Então, os evangélicos, eles têm dado às mulheres um grande enfoque e uma grande importância no seu papel de que as mulheres podem, no mundo evangélico, se tornarem pastoras, se tornarem bispas e terem dentro das suas igrejas, dentro das suas congregações, a mesma participação, o mesmo poder de voz e a mesma importância hierárquica que os homens, tá? Então, esse parâmetro ele tem mudado, principalmente devido às formas de interpretações. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. E aí nós vamos partir para outra religião. Nós já falamos aqui de religiões antigas, né? As religiões antes na Mesopotâmia, falamos de religiões da antiguidade em Grécia e Roma, falamos do cristianismo em algumas formas, e agora nós vamos falar um pouco sobre as religiões afro-brasileiras, tá? Então, nas religiões afro-brasileiras, a representação feminina ela é muito forte, inclusive existindo orixás do sexo feminino, como, por exemplo, Nanã, que é uma das mais antigas orixás, e a Nanã, ela representa o encontro dos rios, certo? Nanã também é responsável pela criação do barro. E dentro da crença afro-brasileira, a Nanã ela fez parte da criação do universo, porque foi ela que criou o barro, e também para os afro-brasileiros, o homem ele foi criado a partir do barro, certo? Nós temos aí do outro lado uma orixá chamada Obá, que é a deusa da guerra e das águas revoltadas, tá? Ela é a senhora dos redemoinhos, tá? Então, Obá, ela tem essa característica e Nanã tem a característica de ser aquela senhora mais velha, tá? Mais tranquila. Nós vamos ter aí um segundo par de orixá, que é Euá, tá bom? A Euá é a deusa da sensibilidade, do sexto sentido, é o símbolo da beleza e da sensualidade. A Euá, ela tem as mesmas características, ou muito parecidas, com a Afrodite, que a gente viu, a deusa grega, do amor, né? São características bem parecidas em religiões bem diferentes, tá? Então, vamos ter também Oxum, tá? Oxum é a rainha de todas as riquezas, tá bom? Oxum é considerada muito generosa, digna, ela é uma mulher vaidosa e ela é considerada também a senhora das cachoeiras. Dentro do mundo africano, nós vamos encontrar as mães de santo ou as ialorixás. Mães de santo e pais de santo têm dentro da religião africana exatamente a mesma importância, tá?
Não, a mãe de santo não é menos importante que o pai de santo, ela tem os mesmos conhecimentos e a mesma autoridade religiosa que um pai de santo. Neste sentido, as mulheres dentro da religião africana não são submissas aos homens. Elas têm a autonomia e o direito da prática religiosa com os mesmos patamares de valor, de atribuição e de importância que os homens. Eu trouxe aqui a figura dessa Anita Tiger, que foi, essa mulher ela é uma ucraniana, que foi para a Alemanha estudar e se tornou a primeira rabino mulher depois da Segunda Guerra Mundial. Isto é um marco importantíssimo para o judaísmo, que é uma religião predominantemente masculina. Dentro do judaísmo, o papel da mulher normalmente é de educar os filhos, tá? Até certa idade, a mulher tem essa obrigação de educar os filhos dentro da religião, meninos e meninas. Só que ao completar 14 anos de idade, os meninos passam por um ritual e eles tornam-se homem para a religião, e a partir desse instante não é mais a mãe que vai educar esse menino, e sim o pai e a ala masculina da religião. Outro ponto importante a falar são sobre as mulheres muçulmanas, né? As mulheres do mundo islâmico, que têm uma cultura muito diferente da nossa, e que por isso nós acreditamos que essas mulheres elas sofrem muito, muito mais do que nós, mas a gente também tem que levar em consideração que a cultura dessas mulheres são diferentes que a nossa. Porém, com o passar dos anos, essas mulheres também vêm conseguindo seus direitos, lutando por seus direitos. Então, essas mulheres já vêm conseguindo coisas importantes, como o direito de poder dirigir, o direito de poder estudar, que não existia e que, aos poucos, elas estão conquistando. Comparando com o mundo ocidental, elas ainda têm muito que conquistar, mas, aos poucos, essas mulheres já estão conseguindo melhorar o seu lugar na sociedade. Assim como todas as áreas da sociedade moderna, as mulheres vêm buscando ocupar lugares de destaque também nas religiões. Nesse campo, a luta é ainda mais dura devido ao engessamento feito pelos livros sagrados. Então, dentro da sociedade, todos os cidadãos precisam obedecer à Constituição, tá? E para a Constituição, homens e mulheres são iguais e têm os mesmos direitos e deveres diante da lei. Mas quando a gente está falando em ocupar lugar de destaque na religião, existe uma grande problemática que está dentro dos livros sagrados, porque toda religião ela segue um livro sagrado. Então, se está escrito no livro sagrado que a mulher precisa ser submissa ao homem, então a religião ela vai seguir esse livro sagrado, que são as escrituras mais importantes que eles têm, tá? Então, fica aí um ponto para a gente pensar. Então, como as mulheres vão poder conquistar espaço dentro da religião? As mulheres só conseguem conquistar o seu espaço dentro da religião quando as interpretações desses livros começam a mudar. E essas interpretações vêm mudando, principalmente para poder adaptar a religião à nova sociedade, à sociedade moderna, e por isso as mulheres vêm sim conseguindo o seu espaço dentro das religiões. Mas essas novas interpretações vão aos poucos serem aceitas, não é do dia para a noite, porém, isso já está acontecendo, tá? Então, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, tá? A atividade será também enviada para vocês, juntamente com o material. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida, vocês podem se dirigir ao meu privado para tirarem. Até a próxima aula e fiquem todos muito bem.